Hoje nós estamos no livro de Tiago, vamos lembrar aí que nós estamos no livro de Tiago, né? Estamos no livro de Tiago, nós estamos no capítulo 1, mas no capítulo 1 nós estamos na segunda parte, que tem o tema como saber se minha religião é verdadeira. Esse é o tema da segunda parte do capítulo 1 de Tiago. O capítulo 3, né, que nós estamos vendo aqui, mas da Bíblia é o capítulo 1. Capítulo 3 aqui é do material que eu tenho aqui, né? Então, como saber se minha religião é verdadeira? Nós estamos estudando do versículo 19 até o versículo 27. Nós já passamos por alguns tópicos, né? Já passamos pelo tópico de o crente verdadeiro tem sua vida centrada na palavra de Deus, onde nós vimos ali o versículo 18, o versículo 21, o versículo 22 e o versículo 25. Depois nós fomos para o segundo ponto. O crente verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra, onde nós vimos o versículo 19 e o 20. E hoje nós vamos entrar no ponto 3, terceiro ponto. O crente verdadeiro tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra. É o Tiago 1, versículo 26 e 27. Amém? E boa noite, irmã Fátima. A Delcia já dei boa noite também. Então tá bom, tá todo mundo aí já, em nome de Jesus. Tiago 1, 26 e 27. Não posso ficar sem meu óculos, porque o óculos agora faz parte do adereço da minha vida. Né? O óculos faz parte do adereço da minha vida. Presbítero Rogério, você está aí, presbítero Rogério, sempre presente e sempre juntinho com a gente aí, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Esses são os alunos abençoados. Vamos lá, pessoal. Tiago 1, agora é sério, hein? Agora começa. Tiago 1, versículo 26 e 27. Diz assim: alguém está pensando que é religioso? É uma pergunta, né? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Esse é o 26. O 27. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta. A verdadeira religião: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Amém? Para Deus, a religião verdadeira, ela é prática. Paulo ensina a questão da fé, mas aí Tiago vem e ensina a questão das obras. Fé sem as obras é morta. O que revela a nossa fé é a nossa prática, né? E é isso que Tiago vai nos ensina. Uma religião prática. Uma religião prática. Um cristianismo prático. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui com o comentário. A gente vai esmiuçar, facilitar para vocês o comentário. Olha, uma lição boa, viu? Uma lição muito boa. Amém? Muito boa. Se você prestar atenção, você vai aprender muita coisa hoje. Vamos lá. O comentário diz assim. Dentro do comentário eu vou facilitando, tá? A religião pura e verdadeira vai muito além de doutrinas e rito. Envolve prática e ação. Em outras palavras, a religião pura e verdadeira é mais do que uma teoria. A religião pura e verdadeira, para Deus, ela não cessa na teoria. A teoria sem a prática não forma a religião pura e verdadeira. O que forma a religião pura e verdadeira é a teoria e a prática. A teoria e as atitudes em cima da teoria. Essa é a religião verdadeira.
Em seu livro intitulado A Velhice, o grande orador Cícero conta que um velho ateniense, presta atenção nessa lição aqui, um velho ateniense, entrando no teatro lotado, não encontrou ninguém que lhe cedesse o lugar. Então ele entrou no teatro, quando ele começou a entrar, o teatro estava cheio, mas a princípio ninguém deu lugar para aquele velho senhor que estava entrando ali, né? Mas, vamos ver, quando, porém, se aproximava da bancada especial em que se achavam os embaixadores da Lacedemonia, estes se levantaram e deram lugar ao velhinho, deram lugar ao velho, no meio deles. Então, quando ele se aproximou da frente, os que estavam na frente se levantaram, amém, e deram lugar a esse senhor, a esse velho, a esse velhinho, amém? O pessoal da bancada especial, né? Os embaixadores da Lacedemonia, tá? Foi eles que deram lugar. O povo mesmo, ninguém se mexeu, amém? Uma atitude nobre, né? Aqueles homens terem se levantado para dar lugar para o velhinho. Toda a assembleia, então, se levantou e aplaudiu o gesto desses embaixadores. É sempre assim. Não falta quem reconheça o valor das ações nobres e se disponha a aplaudi-las. No entanto, entre aplaudir e praticar, existe uma enorme diferença. Amém? Quem que você acha, se Deus fosse dar o galardão para alguém, ele ia dar o galardão para os que estão aplaudindo, ou ele ia dar o galardão para quem se levantou? O que você acha, pastor? Eu não entendi, desculpa, que eu estou confuso aqui. O velhinho entrou num teatro, amém? O povão estava sentado e na parte da frente estavam os embaixadores da Lacedemonia, que é uma nação, um país da época, né? Era uma bancada especial. Na bancada especial estavam os embaixadores. E o povão estava na parte de baixo. Ninguém da parte de baixo se levantou para o velhinho sentar. Amém? Mas quando ele se aproximou da bancada da frente, todos da bancada da frente se levantaram. Amém? Reconheceram o velhinho e deram honra ao velhinho. Né? E aí o que aconteceu? Quando viram o pessoal que estava no meio do povão, quando viu aqueles nobres se levantar, começaram a aplaudir, amém? Pelo gesto nobre que aqueles homens fizeram, tá? Aí eu perguntei, quem é que vai receber o galardão? Aqueles homens que se levantaram ou os que aplaudiram? Amém? Né? Então os que deram honra é que vai receber o galardão, né? Não é quem deu aplauso. Às vezes dentro da igreja tem muita gente aplaudindo, mas pouca gente colocando a mão na massa. Exatamente. É verdade. Hoje há um grande abismo entre o que professamos e o que vivemos. Amém? Muitas das vezes nós falamos que temos uma fé, mas nós não colocamos em prática essa fé. Amém? Então não basta só falar, tá? A prática é mais importante do que o falar, tá? Um grande abismo entre o que professamos e o que vivemos, entre o que dizemos e o que fazemos, entre a nossa profissão de fé e a nossa prática de vida, entre um cristianismo teórico e um cristianismo prático. Amém? E aí eu coloco uma pergunta para você. Qual é o tipo de cristianismo que você professa? Um teórico ou um prático? Tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta. Amém? Mas é zero na prática. Na prática é zero.
ele não põe em prática a palavra de Deus. Tá? Esse tipo de cristianismo é um cristianismo reprovado. O cristianismo sem prática é um cristianismo teórico e ele é reprovado por Deus. Esse distanciamento entre verdades inseparáveis, essa falta de consistência e coerência, dá à luz uma religião esquizofrênica e farisaica. Amém? Hipócrita, né? Só de aparência. Está entendendo? Essa religião é uma religião aparente. Ela não tem coerência, ela não tem consistência, tá? Vive uma esquizofrenia. O que é esquizofrenia mesmo, Renato? Uma pessoa que não sabe o que faz, uma pessoa sem juízo, né? Pessoa sem juízo, né? É uma pessoa que não tem, eu digo assim, entendimento dos seus atos. Dos seus atos, é uma pessoa que não, entendeu? Doente, né? Então, nesse caso aqui, ele está dizendo que é aquela pessoa que não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Amém? Tá? E o fariseu, né? Que é hipócrita, fingido. Né? Fala uma coisa e vive outra. Condiz com outra, é isso. Tá? Vamos lá. Tiago é homem de mente lógica e de espírito prático. Toca sem subterfúgios o ponto nevrálgico do problema e aponta o sério risco de se viver uma religião. Aí, ó, aí, isso aqui é muito interessante, essas expressões aqui, tá? Ó, aponta o sério risco de se viver uma religião descomprometida, mística, amém? Né? Troca a inteligência, troca o racional pelo misticismo, tá? Mística, etérea, teórica, descontextualizada, sem praticidade e sem pertinência histórica. Amém? Né? Uma religião sem história, uma religião impertinente. Então tá aí, a pessoa cai nesse tipo de religião quando é uma religião sem prática. É uma religião descomprometida e acaba dando mais valor ao místico, né? Ao misticismo. Vamos lá. Tiago diz que não basta o ritual bonito, a liturgia pomposa, a exterioridade irretocável. Também, olha aí, essa religião, né? Uma religião de ritual bonito, liturgia pomposa, exterioridade e irretocável, em nome da excelência, né? Amém? Começa a praticar uma religião irretocável, né? Uma religião pomposa, cheia de exterioridade, né? Cheia de ritual bonito. Fala, pastora. O significado de esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Amém? O significado do Entendi. O que acontece com a gente quando a gente não pratica a palavra. A palavra, né? Como se a pessoa estivesse assim, entendeu? Nessa situação. Não entende a fé. Isso, não tem entendimento, né? É preciso celebrar a liturgia da vida. Religião. Religião sem prática é religião sem vida. E Jesus disse que veio nos dar vida, né? Então, a gente precisa ter uma religião com vida. Uma religião prática. Para tanto, ele coloca o prumo de Deus em nós e questiona-nos. Somos verdadeiros religiosos ou não? Como saber se somos? Aqui Tiago menciona dois aspectos negativos
e um positivo da religião. E aqui é que vai começar a ferver a lição. Amém? Se prepare, tá? Quando você pega o versículo 26 de Tiago 1, que diz assim: alguém está pensando que é religioso se não souber controlar a língua. Amém? Controlar a língua é prática, né? A sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Terceiro, que Tiago entra pelo caminho, né, de uma prática pessoal, uma prática nossa, tá? Em primeiro lugar, ele tem controle da sua língua. E eu quero perguntar para você: você tem controle da tua língua? Você tem controle das tuas falas? Tiago alerta para o perigo de um temperamento doente e explosivo e de uma língua solta. Uma língua solta. Eu vou até repetir isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Tiago alerta para o perigo de um temperamento doente e explosivo e de uma língua solta. A pessoa não consegue controlar a língua e ele acha que a língua solta é uma bênção. E acaba usando a boca para falar um monte de bobagem. E aí ele está caindo no pecado da falação, né? Então precisa tomar muito cuidado com a sua língua. E aqui ele cita o versículo 19 e o 26. Nós estudamos aqui a semana passada o 19, né? Lembre disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Amém? O falar demais pode promover raiva, briga, histeria e assim por diante. Jesus disse que a pessoa que nutre raiva, cujo sentimento desemboca em ofensa ao próximo, é passível do fogo do inferno. Oh, amado, isso aqui é muito forte, hein? Isso aqui é um confronto. Jesus está confrontando aqui, né? Você pode conferir em Mateus 5:22. Mateus 5:22. Seria até bom você ver se tem algum comentário aí, irmão. Mateus 5:22. 5:22. Confere aí, irmão. Mateus 5:22. Dá uma conferida aí. Jesus disse que a pessoa que nutre raiva, cujo sentimento desemboca em ofensa ao próximo, é passível do fogo do inferno. Aqui, ó, 5:22. Isso. Pode ler? Pode ler. Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo se empolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de rata será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Vamos lá. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Quer dizer, se denegrir o irmão, hein? Vamos lá. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. O negócio é muito sério, muito sério. E para se livrar disso, ó, esse aqui é o caminho. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. O que eu acho interessante é que Jesus não deixa o que está errado levar a oferta junto com ele. Ele manda deixar a oferta ali. Deixa a oferta ali. Não leva com você não, que
senão você vai se arrepender de entregar a oferta. Amém? Vá lá, se desculpa, peça perdão, se acerta, depois você volta e oferece a oferta. Amém? Mas não leva a oferta contigo não, deixa ela aí. Parece, dá a entender isso, né, irmãos? Que Jesus, ó, antes que essa pessoa se arrependa, não vou deixar ela levar a oferta com ela. Amém? Tá? Isso é o que eu penso, viu, irmão? Tá? Mas não deve ser isso não. Né? Deve ser um costume da época. Ele manda fazer as pazes o mais rápido possível. É muito sério, né, pessoal? É muito sério. Se você acha que isso aqui já é sério, escuta isso aqui que Jesus disse em Mateus 12, 36, 37. Mas antes, deixa eu perguntar para ela, tem algum comentário aí, pastor? Tem. Desse Mateus 5, 22? 5, 22 aqui? É. Tem. Você tem que ler alto. Quando Jesus disse, eu porém vos digo, não estava anulando o mandamento ou acrescentando-lhe algo. Antes estava oferecendo uma compreensão mais completa de razão pela qual Deus o estabelecera. Moisés disse, não matarás. Jesus ensinou que não devemos sequer nos irar a ponto de odiar alguém, pois já teríamos cometido o assassinato em nosso coração. Quer dizer que Jesus ampliou, amém, aquela regra da lei, que é não matarás. Isso. Quer dizer, o ódio é como se você estivesse matando. Ele acrescentou o ódio, né? O ódio como ele mostrou que o ódio pode matar também. Pode matar, é como um assassinato. Se eu falo que eu odeio o meu irmão, eu sou um assassino, eu estou matando o meu irmão. Ele está falando aqui, né? Ele mesmo já se matou, né? Isso mesmo, porque o ódio faz ele perder a comunhão com Deus. Isso. Os fariseus conheciam o mandamento e não tendo literalmente assassinado uma pessoa, sentiu que obedeciam. Contudo, estavam tão irados com Jesus que logo conspiraram e planejaram a morte dele. Só porque ele chamou a atenção e ele falou que isso era... As pessoas se enganam muito com o evangelho, né? Exatamente. O evangelho... Vamos lá. Mateus 12, 36 a 37. Diz assim. Olha o que diz. Vê se tem uma lição também, Renato. Quanto? 12? Mateus 12, 36 e 37. 12, 36, 37? Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falar, porque suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Amém? Então, cada palavra nossa que nós falamos é colocada diante de Deus para o juízo, julgamento. Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Foi isso que Jesus disse, né? Tiago compara a língua com um cavalo fogoso, sem freios, com um navio sem leme, que pode espatifar-se nas rochas, com uma fagulha que incendeia uma floresta, com uma fonte contaminada, com uma árvore que produz frutos venenosos, com um mundo de iniquidade, ou com uma fera indomável. Jesus disse que é a língua que revela o coração. Mateus 12, 34, 35. Olha o que diz. Mateus 12, 34, 35. Mateus 12, 34, 35. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más.
Amém? Se o teu coração for mal, quando você abrir tua boca, amém, você vai ter respostas malignas. Se você tiver um coração bom, cheio de bondade, quando você der respostas, quando você falar, amém, você vai falar e vai se expressar com bondade, porque você tem um coração cheio de coisas boas. Uma língua controlada significa um corpo controlado. Tiago 3, versículo 1. Vamos conferir lá, pessoal? Tiago 3, versículo 1. Confere aí, confere aí. Deixa eu ver aqui. Uma língua controlada significa um corpo controlado. Tiago 3, versículo 1. Diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, serão julgados com mais rigor do que os outros. Amém? Nós que ensinamos, nós que falamos, nós que estamos facilitando para vocês, nós seremos mais julgados do que os outros. Amém? É a nossa responsabilidade, a responsabilidade de quem ensina, de quem facilita a palavra, é muito maior do que aquele que está aprendendo, do que aquele que está sendo ensinado, aquele que está ouvindo. Amém? É uma responsabilidade muito maior. Tá? Uma língua controlada significa um corpo controlado. Mas uma língua desgovernada provoca grandes tragédias. Uma língua descontrolada provoca grandes tragédias. Você pode conferir aí Provérbios 6 e 19. A maledicência é o pecado que Deus mais abomina. Provérbios 6, 19. A maledicência é o pecado que Deus mais abomina. O que é a maledicência? É ficar falando mal dos irmãos. Amém? É ficar falando mal dos irmãos. Ficar falando mal dos irmãos chama-se maledicência. A palavra irrefletida, a conversa torpe, a mentira leviana, as acusações maldosas, as orquestrações úrdidas na calada da noite para destruir a dignidade das pessoas são provas incontestáveis do grande poder destruidor da língua. Quando tem gente maligna que fica projetando por trás, amém, como fazer o mal a uma pessoa. Arquitetando, é isso mesmo. Eu vou até repetir isso aqui, que eu queria que a pastora Renata prestasse atenção. Presta atenção nesse texto aqui, que tem muito a ver com aquilo que nós já falamos uma vez. Ó. A palavra irrefletida, a conversa torpe, a mentira leviana, as acusações maldosas. Acusações maldosas. Gente que acusa só para ferir, machucar, denegrir a imagem. Amém? Tá? Essa última campanha política que teve, houve uma campanha para denegrir a imagem do Bolsonaro, terrível, e veio por todos os flancos, né? Veio pelo partido político, veio pela oposição ao Bolsonaro e veio também pela mídia. Amém? Nossa, todo dia tinha uma notícia ruim a respeito do Bolsonaro e do governo. Né? Hoje, esse governo faz a mesma coisa, e eles colocam na mídia, amém, aprovando o que o governo está fazendo. Mas quando era o Bolsonaro, eles colocavam de uma forma invertida. Eles denegriam a imagem. É um bom exemplo disso aqui que o autor da carta, o comentário bíblico está falando aqui. Amém? O que tem de gente para denegrir a nossa imagem, o
que tem de jeito para arrebentar a nossa imagem, é uma beleza. De vez em quando você vai encontrar alguém aí na rua que vai falar mal de mim. Amém? Mas eu vou dizer para você, viu, irmão? O mesmo que fala mal de mim, um dia vai falar mal de você. Então, se você não for a pessoa que breque ele, amém, você vai deixar ele solto, um dia ele vai falar mal de você. Então, para cortar alguém e até ajudar essa pessoa a parar de falar mal da vida dos outros, amém, você tem que ser aquele que vai cortar esse elo, amém? Né? Você, quando a pessoa fala mal desse alguém, você fala, você tem prova? Então vamos agora falar na frente dele, só para ver o que ele pensa, amém? Tá? Tem que cortar o mal pela raiz, cortar o mal pela raiz. Tem um pastor amigo meu, que ele fez exatamente isso. Uma irmã, né, uma pastora, começou a denegrir a minha imagem para ele. E ele era meu amigo, eu era de frequentar a casa dele, e ele conhecia a minha vida. Amém? Ele, a mãe dele, conhecia a minha vida. E ela foi falar mal de mim para ele. Amém? Achando que com isso ela ia afastar ele de mim. Porque a preocupação dela, amém, é que ele tinha inimigos da gente. Exatamente. Né? Ela achava que iria afastar ele de mim. Isso, ia se tornar teu inimigo também. E ele colocou ela no lugar dele. Nossa. Né? Falou, olha, fulana, eu não tenho nada contra ele, pelo contrário. Eu só tenho que elogiar ele. O pastor Valmir é um grande amigo da minha família, um grande amigo, um irmão que eu tenho. Eu não tenho nada que falar dele. Agora, senhora, como líder da igreja, a senhora deveria procurar ele. Eu lhe aconselho procurar o pastor e lhe aconselho. E se consertar com ele. Vai se consertar com ele. Porque ele nunca falou da senhora para mim. Porque ele nunca falou nada da senhora para mim. Nunca falou da tá? senhora. E acho que a senhora tem que se consertar com ele. Tem que ir lá, é o conselho que eu lhe dou. Amém? Porque parece que a senhora está com ódio dele. Então a senhora tem que ir lá e se consertar com ele. A palavra manda se consertar. Pergunta se ela foi. Não. Foi nada. Amém? E o orgulho? O orgulho não deixou, né? O orgulho não deixou. Então tem muita gente com acusações maldosas. Agora olha essa aqui, pastor, ó. As orquestrações urtidas na calada da noite para destruir a dignidade das pessoas. São provas incontestáveis do grande poder destruidor da língua. Tem gente que se reúne, amém? Em casa mesmo, na família, fica ali comendo. O pastor fica ali, entendeu? Falando mal do pastor, falando mal daquele que ele se aborreceu. Em vez dele se retratar, ele fica passando. Irmão, Isso aí, eu vou ensinar uma coisa para você. Se você for chamado para alguma reuniãozinha, amém? Que for falar mal do pastor, se você concordar com essa reunião e fizer parte dessa reunião, você se torna cúmplice. Mesmo que ele não abra a boca, né, pastor? Cúmplice da maldição que vai estar nesse grupo. Tá? Então, se você por acaso for chamado, não sabe o que for tratar, e for isso que for tratar, você tem que chegar para essa pessoa e falar, olha, você procura o pastor, porque eu não concordo, amém? De fazer grupinho para falar mal do pastor. Eu não aceito isso. Se você não for falar com ele, eu estou te dando a oportunidade de você falar com ele. Eu vou lá falar com ele. E depois não adianta ficar com raiva de mim, não. Tá? É assim que funciona. Funciona assim. Não é ir lá e abaixar a cabeça, tá? E dizer que não está concordando e está concordando muitas vezes. Então depois falar para o pastor, ó, fala para o pastor falou do senhor lá, mas ele estava no grupo. Se você é cúmplice, amém, de algum irmão que está projetando uma divisão dentro da igreja, algum irmão que está louco para formar uma outra igreja e começa com picuinha, amém? Criticar o pastor. Tá? É aquele filho, acho que é Absalão, né? Que ficava lá. Absalão ficava na porta do palácio, na porta de Jerusalém, falando mal de Davi, né? Detonando, acho que foi Absalão, se não foi Absalão, foi um outro filho dele, né? E ficava falando mal do pai,
para criar uma imagem ruim do pai, para que as pessoas colocassem ele como rei, afastassem o pai, amém? Para que o pai não consagrasse Salomão, para que ele fosse o rei. Eu acho que foi Absalão ou foi Adonias, foi um dos dois reis, ou um dos príncipes, um dos dois príncipes, né? Então são pessoas que orquestram, eles ficam orquestrando. Tem gente que fica dentro, é tão cara de pau, que ele fica dentro da igreja marcando reuniãozinha, amém? Fazendo célula paralela, sem comunicar o pastor, já com essa intenção. A intenção de formar uma igreja, amém? E o pastor está ali inocente, não sabe nem o que está acontecendo, tá? E o irmão está participando, e ele não quer assumir responsabilidade, fica quieto. Mas você é cúmplice. Se você está quieto, você é cúmplice. Amém? Você é cúmplice. A maldição que vai cair nesse divisor, vai cair em você também. Porque vai dividir o corpo de Cristo. É. Quer dizer, quando envolve a igreja, o pastor tem que estar a par. Se a pessoa não fala, ele é conivente àquele, como é que fala? Aquela divisão. Não é isso? Exatamente. Ah, mas eu vou ser fofoqueiro, eu vou ser... Não, você está o quê? Você está zelando pela obra de Deus, que a obra não é de homem, é de Deus. Querido, dividir uma igreja, amém? Uma coisa é o pastor, tá? Sair da igreja, não levar ninguém com ele, tá? Amém? Ficar lá na casa dele, ficar lá, tá? E começar o trabalho do nada. E aí, meu querido, pode ser que pessoas que gostem dele, amém, vão acabar acompanhando ele. Mas não foi ele que tirou as pessoas da igreja. Ele não ficou fazendo traminha dentro da igreja. Não ficou aliciando o povo para levar o povo para junto dele. Amém? Tá? Ele simplesmente saiu e foi embora. Não levou ninguém. Amém? Se depois aparecer alguém lá, aí já não é problema dele, né? Aí são pessoas que já estão descontentes na igreja, amém? E vê nele um potencial para ser um pastor dele, amém? Tá? Aí isso é uma coisa. Agora, ficar com traminha dentro da igreja, ficar fazendo cultos paralelos, né? Cultos paralelos, células paralelas, o pastor nem sabe dessa célula, não sabe nem o que está acontecendo. Reuniões à parte, né? Reuniãozinha à parte. Isso é divisão, amém? E quem divide a igreja, quem divide o corpo, Jesus vê como um estrupo a sua noiva, amém? Você sabia que uma divisão é um estrupo a noiva de Cristo? É um estrupo a noiva de Cristo, sabe? Ninguém pode dividir a igreja. Vamos lá. O Rogério diz que crente fofoqueiro é complicado. Ele fala até de Jesus, mas fala mal, né? Fala mal. Vamos lá. Até Jesus ele acha defeito. Exatamente. Se a língua é peçonhenta, má, afiada, ferina, suja e descaridosa, a religião então é oca, vazia e nula. Vou repetir. Se a língua é peçonhenta, má, afiada, ferina, suja e descaridosa, a religião então é oca, vazia e nula. Não podemos glorificar a Deus com a língua e ao mesmo tempo destruir a vida de nosso próximo com ela. A língua não pode ser uma fonte amarga e doce ao mesmo tempo. Um canal de vida e também um instrumento de morte. A língua não pode ser, amém, bifurcada, né? Que nem a cobra, né? A cobra ela tem uma língua cortada em dois assim. Duas fontes, amém? Duas fontes, tá? Quer produzir vida e quer produzir morte, não dá certo, não dá certo. Vai produzir veneno, amém? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
A língua funciona como a feridora do coração. Amém? Ela vai medir a temperatura do coração. Se é uma língua maldizente, o que tem dentro desse coração, meu irmão? Só coisas ruins, né? Ela é como uma radiografia que revela o que está em nosso interior. Não há coração puro se a língua é impura. Não há língua santa se o coração é um poço de sujeira. Não há cristianismo verdadeiro, sem santidade da língua. Se o coração estiver certo, a língua mostrará isso. Se o coração estiver certo, a língua mostrará isso. Amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Tá? Então, o crente que pratica a verdadeira religião, ele tem controle da sua língua. Amém? Tá? Tem que ser que nem o cavalo. Ele bota o cabresto na boca. Tem que botar o cabresto na boca, irmão. Ele tem que dar as rédeas para o Espírito Santo. Você sabe que a rédea, amém? Tá? É aquela corda que segura o controle da boca do cavalo. Amém? Quando puxa a rédea, a boca do cavalo também ele é puxado. E aquilo ali machuca, né? O cavalo para. Oh! Amém? Dá as rédeas para o Espírito Santo, irmão. Dá as rédeas para o Espírito Santo. As rédeas da tua boca. Amém? Limpa o teu coração. Purifica o teu coração. Tem mágoa de alguém? Tem ódio de alguém? Chegou já a esse nível de ódio? Chegou já ao nível da cólera? Se conserta. Procura essa pessoa e se conserta com ela. Você não aguenta ver essa pessoa. Quando você vê essa pessoa, teu coração fica esmagado. Amém? Procura ela. Vai lá, libera perdão. Você não é obrigado a manter um contato com uma pessoa que já te fez mal. Amém? Tá? Mas você é obrigado a liberar perdão. Verdade. Tá? Liberar perdão, você é obrigado. Agora, voltar a ter contato, trazer ela de volta, amém, perto de você, para o estágio de comunhão, não. De alguém de confiança, não, você não é obrigado a fazer isso. Amém? Manter a paz. Tá? Essa pessoa pode ser que nunca mais seja alguém da tua confiança, tá? Mas você tem que ter paz com ela. Amém? Tem que ter paz com essa pessoa, tá? Perdoar, liberar perdão, não significa trazer para perto de você de volta. Amém? Voltar a uma convivência, de colocar essa pessoa num nível de confiança, amém? Diante daqueles que nunca te traiu, que nunca falou mal de você. Esses estão num nível superior na tua vida. Estão num nível de confiança. Por quê? Nunca falaram mal de você, nunca te criticaram. Amém? Então, essas pessoas, você pode colocar no teu hall de confiança, porque elas nunca pisaram na bola contigo. Amém? Tá certo? Tem algumas pessoas que a gente perdoa, que a gente percebe que elas mudou. E depois de muitos anos, você até acaba capaz de trazer ela de volta para perto de você. Amém? Tá? Mas não é a lógica. Não é lógica. É muito difícil, mas existe. Existe, mas tá? Nós não podemos tirar essa possibilidade. Senão Pedro não seria reconciliado nunca. Então, é uma coisa que a gente também tem que entender, pastor, que tem também, porque às vezes a pessoa, ela procura o outro, ele está chateado com a pessoa. O que ela faz? Ela não está falando mal, ela está desabafando, entendeu? Né? E tu viu fulano poderia ser melhor, entendeu? Poderia estar mais junto, quer dizer, ele está o quê? Ele não está, pastor, falando mal. Ele está o quê? Desabafando, tu entendeu? Para ver com o outro irmão, para ver se a pessoa, entendeu? Fala, não, mas aí, ó, é só dar um toque nele, conversa com ele, puxa ele mais para perto, entendeu? E às vezes, pastor, um desabafo, entendeu? A pessoa às vezes pega
e leva aquilo como que a pessoa está falando mal. E não está falando mal. Ela só está o quê? Desabafando, quer dizer assim, o desapontamento dela com aquela pessoa. Ela não está falando mal que o fulano é isso e aquilo, não. Aí essa pessoa, entendeu? Criou uma situação, como essa aqui desabafou, entendeu, pastor? Ela vai, pega e conta para o outro. Ó, fulano de tal falou de você, que não sei o quê, e a pessoa nem falou mal. Ela só fez o quê? Uma crítica, entendeu, pastor? Para que o outro que tivesse ouvido, que eu digo assim, chegasse, né, a esclarecer para ele alguma coisa. Não, será que você não está vendo errado? Não era melhor o senhor passar isso, ou você passar isso para a pessoa? E muitas das vezes ela está buscando uma ajuda, ela está buscando né? uma ajuda. Como, entendeu? Como que eu posso, entendeu? Entender aquela pessoa que eu estou meio... Eu estou magoado com fulano, estou triste com o ciclano. Está chateado, você vai desabafar. Olha, sei lá, eu estou chegando a um ponto de ficar até com ódio. Isso não está me fazendo bem. Isso. Tá, aí ele fez isso, fez aquilo outro. Isso é um desabafo, é um desabafo. É um desabafo. Aí Tá esse que está ouvindo, qual é o papel dele? É tentar conciliar, reconciliar eles. Não. É que muitas das vezes quem está ouvindo leva como aquilo que foi falado. Ele não tem um espírito conciliador. Isso, não tem. Ele não é conselheiro. Não mesmo. Irmão, todo crente tem que ser conciliador. Tem que ser conciliador. Amém? Verdade. Tem que ser conciliador. Não pode pôr mais lenha na fogueira, né, pastor? Ele tem que ser. Não, irmão, isso não está te fazendo mal. Joga para fora esse teu lixo aí, mas nós precisamos procurar o fulano para você não ficar. Todo crente tem o ministério da reconciliação. Porque nós já pegamos casos assim, né, pastor? Então o crente tem que aprender a ser reconciliador e não fofoqueiro. Não chegar ao fulano né? de você. Não fofoqueiro. É ser reconciliador. Isso aí. Fazer, aconselhar, levando aquela pessoa à cura. Isso Como curar uma pessoa que está magoada, triste, com ódio? Mostrando para ela. Mostrando para ela que o caminho é liberar perdão, Isso. é procurar a pessoa e desabafar com a pessoa. Isso. Amém? E quem está ouvindo um desabafo do ofendido, Tem que ter amém? maturidade. Aí sim, tem que ter maturidade. Para entender e tentar uma reconciliação. Não, e também tem que ser conciliador. Conciliador, pastor, que eu digo assim, não colocar mais lenha na fogueira. Não é mesmo, o fulano é isso mesmo, o pastor é isso mesmo, não. Não, irmão, então você precisa reconciliar com o pastor ou com o teu amigo, né? Não pôr mais lenha na fogueira. Exatamente. E a maioria faz isso, pastor. Aí a pessoa sai da igreja magoado, vai doente para outra igreja, fica lá, fica doente, pastor, e não se liberta. Entendeu? Vai carregar um morto com ele. Exatamente. E vai sofrer. E aí, querido, vou dizer uma coisa a você. Fica doente. Está assim de jeito doente. Tem muito dentro da igreja. Amém? E fora da igreja. E fora também. Tem gente que ele não desviou completamente. Isso. Amém? Mas ele ficou sem força de ir para a igreja, porque ele adoentou. Isso aí. Amém? Ele adoentou. Né? Ele criou uma mágoa, né? Criou uma raiva, chegou ao ponto do ódio, tomou conta do coração dele. Ele não aguenta nem ver a fulano de tal que está dentro da igreja, ele não consegue compreender que aquela pessoa que faz tanta coisa errada é aceita. Isso mesmo. Amém? Isso mesmo. Tá? E às vezes ela se coloca numa posição de boa. Ela até é uma pessoa boa. Amém? Né? Mas quem está gozando o privilégio que ela deveria estar gozando é o outro. É isso aí. Tá? Enquanto você está se mordendo, o outro está lá gozando tá de um privilégio que seria teu. Isso aí. Amém? Isso aí. Então libera perdão e busca a cura. Né? Busca a cura. Eu queria até que, se tiver alguém vivenciando isso e não for da igreja Rema, quiser nos procurar, amém? Para um trabalho de cura em cima disso aí, a gente está aqui à sua disposição na igreja. Tá certo? Aí pode te procurar, nos chama a parte. Amém? Pede uma audiência com a gente. A gente vai ouvir você e vamos procurar encaminhar o melhor conselho. Porque às vezes nós estamos pedindo uma ajuda para o Espírito Santo. Amém? E Deus vai usar homem. Né? E o Espírito Santo está na vida do pastor. Ele vai usar um pastor. Né? O pastor cheio do Espírito pode te aconselhar e ele pode ser a voz do Espírito para você. Nós, pastor, já pegamos casos assim, né? Da pessoa vir, aí vem, ela desabafa, olha, pastor, eu estou chateado com isso, com fulano me fez isso.
E a gente o que chama ele o que? Não, filho, você tem que reconciliar. Porque você está doente, o outro está vivendo a vida dele, ele nem sabe que você está carregando essa mágoa. E o outro está bem, você está doente. Nós tínhamos uma amiga aqui, né, uma amiga nossa aqui, ela frequentava aqui a live, né? E ela estava, eu perguntei para ela, a parte ela estava afastada da igreja. Uma mágoa que ela guardava no coração, né? Aconteceu um fato sério na vida dela, ela tinha uma mágoa, né? E ela foi participando da live, E por meio das orações, das conversas que nós tínhamos, amém? Ela foi sendo curada. Os aconselhamentos. Jesus, nós estamos aconselhando ela. Isso, foi chamando ela para perto do Senhor. Tratando com ela. Isso. Amém? Não pedi para ela ficar na minha igreja, nunca chamei ela para ficar na igreja. Ela tinha a igreja dela, ela gostava da igreja dela, amém? Tanto é que ela liberou perdão, reconciliou e voltou para a igreja, que ela gostava daquela igreja, amém? Ela não precisava ficar na minha igreja, ela precisava de cura, amém? Precisava de cura, foi curada, tá? E eu fico feliz quando vejo ela, porque eu vejo ela com os irmãos da igreja. Mas porque ela abriu o coração, né? Ela abriu o coração. O coração dela. Quando a pessoa abre o coração, fica mais fácil. E reconheceu, né? Que ela estava com aquela mágoa. Tem muita gente magoada fora da igreja. E dentro da igreja, pastor, às vezes a pessoa, o que ela faz? Em vez dela chegar e tentar uma reconciliação, o que ela faz? Ela se tranca, fica de bico, fecha a cara, e você não está nem aí, porque você não sabe o bicho que mordeu a pessoa. É que nem, pastor. A pessoa fica com Como é que eu vou saber? Que a pessoa está com raiva de ti, se a pessoa não... Se a pessoa está com raiva de mim, com mágoa de mim, se ela não sentar na minha frente e desabafar. Falar, olha, pastor, eu fiquei triste. As pessoas acham que a gente é mágico. Que Deus revela tudo. Deus não revela tudo, não. A Margarida está dando testemunho aqui, ó. Passei por essa situação, pedi perdão e me afastei. Certíssimo. Está certa. Olha, pastor, é igual. Aqui na Terra, a gente é difícil conviver, nós somos seres humanos, a gente perdoa. Ah, mas você não vai para o céu, não vai conviver no céu? No céu é diferente. No céu, nós vamos estar o quê? Num corpo glorificado. E as coisas que ficaram aqui, vai ficar. A gente não vai nem lembrar. Então reconcilia aqui e vai para o céu, acabou. Exatamente. E a pessoa chega aqui, tem que conviver, tem que estar, não. Entendeu? Se te fez mal, aquilo ali foi mesmo mal mesmo para você, te prejudicou em todas as áreas da tua vida, eu te perdoo, mas cada um no seu canto. E vamos viver na nossa vida. Teve uma irmã que já faleceu, né? Ela saiu da igreja magoada e começou a falar mal de mim a todo mundo da cidade. É isso Né? mesmo. Bacana. Fez um reboliço com o meu nome. De casa em casa e não deixava o nosso nome. Tá. Aí ela foi conversar com o pastor da igreja que ela resolveu congregar. Amém? E qual foi, para surpresa dela, sabedoria. Ela pegou um pastor conciliador. Pastor, que está faltando, viu? Está faltando pastores conciliadores. Verdade. Tem pastor que pega uma situação dessa e ele quer que aquela pessoa congregue com ele e não volte no lugar. Isso. Amém? Ele passa pano por cima. Deixa a pessoa doente. Deixa a pessoa doente da igreja dele. Isso aí, pastor. Tá? Só para a pessoa ficar lá congregando com ele. E ela contamina outros. Eu achei bonito a atitude do pastor dessa irmã. Foi mesmo, né? O pastor dessa irmã falou, você vai na igreja lá, você volta lá, conversa com o pastor. Ele perguntou se ela saiu pela porta da frente, se ela saiu na bênção. É isso. Ela falou, ela foi sincera, pastor, eu não saí brigado com os pastores. Então você volta lá, reconcilia lá, peça perdão para o teu pastor, para o pastor, agora aí você vem, eu vou te receber. Isso. Porque eu não vou trazer maldição para a minha igreja. Ele falou isso na cara dela. Exatamente. E ela teve a humildade, né, pastor, de ir lá, foi, reconciliou com a gente. Não foi? Eu não recebo ninguém eu não recebo ninguém que sai brigado com o pastor. Não mesmo. Amém? Eu pergunto, saiu na bênção, pediu a bênção para o pastor, conversou com ele. É isso aí. Amém? Saiu na paz. Tá? Porque se não saiu na paz, meu irmão, vai trazer problema para a minha igreja. Né? E Deus não então, eu sei que essa irmã foi na igreja, me procurou, pediu perdão para mim. Só que é o seguinte, amém? Esse ficou público. Quando fica público,
Aí a pessoa tem que pedir perdão para a igreja. Isso aí. Amém? Ela pediu perdão para a igreja, Teve humildade. eliminou o problema e foi embora viver Foi a vida dela. e ficou sendo Né? e foi abençoada. Quando eu voltei a ver ela na rua, aí sim, ela me cumprimentava, falava comigo e tal, sem problema nenhum. Depois do tempo, ela morreu e foi embora. Amém? Foi para a eternidade. Tá? Já pensou se ela não tivesse reconciliado comigo? Não tivesse humildade, E ela morreu depois? Onde que ela teria ido? Só Jesus. Tá? Então, se você tem alguma coisa contra mim, venha a nós. amém? Não fique esperando eu ter uma revelação Deus não vai para você vir falar comigo. Amém? Tá? Às vezes eu não sei, às vezes Deus nem permite que eu saiba. Tá? Porque que Ele quer uma atitude sua. Ele quer ver a tua fé. Então você venha, fala comigo e fala. Fala o que você acha que tem que falar. Põe o coração para fora. Humildade. Com humildade e com respeito. Isso aí. Amém? Com humildade e com respeito. Né? Não vem me falar como se estivesse tratando um cachorro, porque aí você vai ter uma resposta dura também. Amém? Mas Deus é bom, a palavra ensina a gente. Amém? Deus abençoe, irmãos. Deus Vamos é orar bom. para ir embora. Deus Amanhã, é bom. quinta-feira, eu estou esperando a turminha aqui de Santos, Glória a né? Deus. Querido, eu estou aprendendo tanto com essas lições de domingo e de terça-feira. Amém? Eu estou me aprofundando tanto na palavra. Olha, querido, isso está me fazendo um bem que vocês nem imaginam. É uma pena que muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta de aprender. Amém? Tem gente que gosta só de gotas. Eles não gostam de uma cachoeira. Amém? E eu vou dizer para você, uma cachoeira faz um bem que você não imagina. Amém? As palavras do Senhor, quando vem em cachoeira, é uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja de todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz, amém. 1, 2, 3, vitória, 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 vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe.